Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a todos os que iam sendo salvos. Continua. Relacionamento e comunhão. E consideramos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas novas. Não deixemos de unir-nos com a igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que... O resto eu não estou vendo aqui, não. Não veio. Mas você tem que subir o slide. Vamos ver. Daqui. Eu acho que é por conta que a gente tá no celular, aí fica cortado mesmo. Tá, deixa eu pegar aqui. Tá, se aproxima o dia. Deixa eu voltar aqui. Tá bom? Deixa eu ler. Tá. Não deixem de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aí, esse daqui ó, até mudou a cor, e agora que eu tô vendo. Gente, é a cor da Cássia. Cássia gosta do amarelo. Lembrei. Esse aí mudou a cor, mudou o tema, né? A comunhão. Porque você vai ver aqui, a gente tem a representação do corpo de reis, né? Reis sacerdotes. Mas é esse mesmo corpo que ele é também como, nossa, o partir do pão. Você vê que é algo, né? Sempre o reino de Deus, ele traz, assim, reis, sacerdotes. E esses reis sacerdotes vivem na simplicidade, que é o quê? Conviver junto, essa comunhão, quando você vai ler, né? Eu gosto de Atos, e aqui mesmo que era a igreja primitiva, que tinha umas necessidades, tanto que a igreja em si, ela tinha esse coração, né? Tipo, eles estavam passando por sofrimento, perseguição. Então, na mente deles, eles não iam nem estar mais aqui na Terra, sabe? É tipo, realmente, não vou ter algo aqui para deixar, porque eu não vou ficar aqui, não vou ficar aqui na Terra. Eles passavam por perseguição, sofrimento. Então, eles realmente estavam tão desprendidos da terra e eles vendiam suas coisas aqui, falam, né? Vendendo sua propriedade, bem, distribuíam conforme a necessidade de cada um, mas ele já dá uma ideia, mesmo que a gente hoje, né, não, no caso não esteja, não precise realmente vender as propriedades e viver juntos, aqui era até uma questão de sobrevivência e necessidade deles, mas a mesma intenção, o mesmo coração é esse, sabe? A gente, na Terra, o que que a gente vai fazer com isso aqui? Vai ficar aqui, até fui no culto ontem, aí a gente falando o que que vai ter nos céus, né? Aí eu falei, nossa, que triste, aquela felicidade, né? Aí me deu uma, falei, gente, que tristeza. A única coisa que eu falei que não vai ter no céu, que eu fiquei triste, que é evangelismo, né? Eu falei, nossa, vou aproveitar enquanto dá tempo. No céu não vai ter evangelismo, gente. Não vai precisar, tipo, vai evangelizar quem? Todo o povo, já é o povo com Cristo, já é um. Ele já tem a revelação. Gente, vai ter EBD lá nos céus. O povo. Jesus vai ser o próprio professor da EBD. Aí você vai lá, vai comer o pão, vai ter tudo. A única coisa que não vai ter é o evangelismo. Porque essa terra aqui vai passar. Essa que é a questão, vai passar tudo que a gente tiver acumular, quando Jesus falou. E ele usava expressões, né? Nossa, é louco você. O homem sentava, ele via as suas propriedades, e aí Jesus conta, né? E para Deus, o que você tem preparado? E para aquele que você vai estar diante, depois da morte, vai prestar conta diante de Deus. Nossos dons, nossos talentos, propriedades, nossos bens, tudo que a gente tem, a gente vai estar diante de Deus e ele vai falar: Nossa, eu te dei isso,
te dei aquilo, e você? Aí ele fala, não, mas você me deu um só. Aí ele, mas eu te dei um, por que você não plantou? Aí o outro, não, eu ganhei 5, mas eu escondi. E aquele que plantou e deu, e aí a gente vai ser cobrado. Só que aí, aqui na Terra, a única coisa que vai ficar é o quê mesmo, né? Tudo vai passar. O que vai ficar, na verdade, o que vai ficar, o que aqui na Terra é eterno, as almas. Então, quando a gente fala de almas, é por isso que é tão importante aqui, relacionamento. Relacionamento e comunhão, a gente fez já, aqui foi maravilhoso a gente ter a prática primeiro, e vimos como na simplicidade, aqui na comunhão, a gente já consegue conversar mesmo com o outro. Eu fui nesse culto, foi o culto que eu fui ontem, com jovens, e aqui Deus mudou muito minha vida. Mudou assim, porque mesmo que eu sempre fui andando na caminhada de fé, na igreja, quando eu vim para cá, já tinha já um pessoal na faculdade que já era cristão. Então, uma coisa é a gente, né, tipo, ir uma vez, um domingo na igreja. E outra coisa é você pegar no seu dia a dia, tipo, você estudando, você fala com as pessoas, conversa e elas vêm na sua casa, você vai na casa dessas pessoas e você tem um relacionamento, assim, de comunhão, de você conhecer o que que a pessoa tem de necessidade, aquilo que ela passa. Não que a gente entra na vida do outro totalmente, né? E tem gente que a gente vai se aproximar mais, ou se aproximar menos, mas aqui, ó, participavam da vida do outro, conheciam, sabiam, e eles te conhecem, e é por isso que no exemplo eles vão conhecer o seu dia a dia. Nossa, ele realmente vai provar que o que você prega é verdade, porque quando ele vai conviver com você, ele vai ver as suas expressões, se a gente fala paciência, né? Mas realmente aquela pessoa que se ira facilmente, quando fala do amor, o amor é paciente, o amor não se ira, não registra erros, é uma pessoa que pode perdoar o outro, não tem rancor, ele não tem interesse, não busca os próprios interesses. Esse só dá para ver no dia a dia, porque uma coisa é falar, né? Então a gente tem automaticamente evangelismo e automaticamente também é a mesma coisa você desenvolver o relacionamento. É por isso que aqui, quando a gente for falar com o povo Hausa, vamos ter a abordagem com eles do evangelho. Só que eles vão realmente ver na prática o que é o evangelho quando eles verem o corpo de Cristo, porque a gente está pregando o corpo de Cristo para um povo que não crê, o muçulmano não crê que Cristo foi pregado na cruz. Só que se a gente prega esse corpo e a gente crê que é verdade e eles recebem essa mensagem, eles vão ver e provar que esse corpo de Cristo ele foi feito em nós, ele agora é vivo em nós. Por isso que você fala, Jesus estava aqui na Terra, agora ele subiu. E aí, Jesus não está mais? Não, o corpo de Cristo está aqui. A gente é o corpo de Cristo, é esse corpo que foi na cruz. E é a prova que ele vive, e a prova que esse poder, ele realmente, Jesus morreu, e os muçulmanos vão ver isso, é quando eles verem na nossa vida, na vida da igreja, que esse corpo não tem poder para libertar do pecado. Porque ainda que as religiões e os homens tentem buscar ser justos, tentar as boas obras, eles não conseguem. Porque, vai por alguma coisa de vista, caridade, realmente eles conseguem, as pessoas conseguem, né, fazer boas obras, só que agora a intenção do coração, aquilo que só o Espírito Santo faz, não faz, tipo, é só o Espírito Santo que vem e habita em nós. Então é por isso que esse relacionamento, essa comunhão, eles vão ver o corpo de Cristo vivido quando a gente se reúne. Até por isso que tem muita exortação na igreja, que tem hora que Paulo até fala, né? Gente, como assim? Você se reúne, reúne para pior. Aí você fica, meu Deus do céu, que corpo de Cristo é esse? Porque a forma do povo, do mundo ver, é quando eles veem a gente, quando eles veem o corpo de Cristo. João 17. Eu gosto muito dessa oração. Acho que vai aparecer aqui, hein? Vamos ver se é na próxima. E aqui também, Hebreus 10, reunir, porque a gente tem nossas casas, lares, então a gente vai social, essa que é a questão, participar da vida social um dos outros, você conhecer pai, mãe, conhecer a família, você sabe que a pessoa vive, e é tão legal, porque cada um tem uma função até dentro da sociedade, né, faz alguma coisa, e ali você pode agir nisso. A gente até começou aqui, né, aqui na cidade, os jovens, assim, a gente está reunido, então começou, né, a crescer, unidos, várias igrejas internacionais,
Foi uma oração que eu fiz e Deus atendeu, e eu estou reunido, chama Formigueiro, é um movimento com jovens aqui na cidade, e você vê que a gente, cada um tem uma coisa, e tipo, cada um faz vídeos, o outro é um padeiro que faz as coisas, uma menina ela tem uma loja, e elas servem pra gente fazer as comidas, as coisas quando a gente precisa, o outro serve fazendo isso, então você vai vendo que a gente participa da vida social uns dos outros, a gente reconhece os talentos que as pessoas têm, reconhece qual parte da sociedade ela pode influenciar, eu sei que ele está na faculdade, então eu vou falar para ele, faz um treinamento de evangelismo universitário, de missões universitárias, faz um curso, né, que te dá uma cosmovisão cristã para você conseguir no curso de humanas, no curso de relações internacionais, falar, né, no meio do povo, assim, que é tanto filosófico, a língua deles, fala a língua deles, falando o evangelho. Então, você consegue direcionar a pessoa, por quê? Porque você conhece ela. Então, se eu sei a necessidade, eu sei qual é o âmbito da sociedade que ela vive, tem relacionamento, tem estratégia. Aqui, incentivar para estar junto, reunida, não deixar de reunir, segundo o costume de alguns, para vocês procurar encorajar. Porque se a gente não reúne, a gente não tem conhecimento do que o outro está passando, né? Se a gente está junto, a gente consegue encorajar um ao outro. Então, isso que a gente está fazendo no nosso domingo, no quarta-feira, quando a gente se reúne, a gente reúne, consegue o quê? Entender o outro e por isso a gente se encoraja, e encoraja uns aos outros. Agora aqui, esse daqui alguém vai ler bastante, hein? Quem é que tá? Acho que ela. Quem é que foi o próximo? O Josué leu agora, né? Então é a Thay. Thay, você consegue ler? Consigo. Pode ler tudo, tá? Certo. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amaste. João 17:23. Ensinamentos sobre união com nossos irmãos, ter a mesma atitude. As Escrituras nos ensinam que o amor fraternal é uma obrigação, por isso devemos todos ter o mesmo modo de pensar, e o mesmo modo de agir, e o mesmo modo de amar uns aos outros, tendo misericórdia para com os irmãos e os nossos próximos, e andar em humildade. 1 Pedro 3, versículo 8. Ter o mesmo pensamento, para que não haja divisões, brigas e contendas entre os irmãos. Devemos andar no mesmo pensamento e amor, assim como está escrito em 1 Coríntios 1:10. Exortar quando necessário. Se andamos e temos amor pelos irmãos, nós também precisamos exortar a vida uns dos outros, caso haja necessidade. Assim permaneceremos firmes e constantes nos caminhos de Jesus Cristo. Andamos sempre em unidade. Em 1 Tessalonicenses 5:11. Amar é um mandamento de Deus. Devemos amar uns aos outros, assim como Deus nos amou. Esse amor foi tão grande que Deus enviou seu Filho para que pudéssemos ter comunhão com Ele. Aumenta só um pouquinho, Sayuri. Sobe, na verdade. Vai ter que colocar. Agora foi. É que ele tem que sair mesmo. Consegue ver? Tá bem pequenininho, não consigo ler. Aqui. Foi? Isso, pronto, agora sim. Deixa eu ver onde eu parei. Amar é um dos mandamentos de Deus. Devemos amar uns aos outros, assim como Deus também nos amou. Esse amor foi tão grande que Deus enviou seu Filho para que pudéssemos ter comunhão com Ele novamente. Se Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. Está escrito lá em João, 1 João 4, versículo 11. Aí, tá, obrigada. Isso foi bastante, hein? Gente, vários versículos aqui. Esse primeiro, né, levados à plenitude e união. O plano de igualdade. Aí tem 4 formas aqui, ter a mesma atitude, como tá unido, né? Que é tão difícil assim se eu falar várias pessoas diferentes,
Mas é simples, né? Se ao mesmo tempo que é tão difícil, é simples. Se a gente tiver a mesma atitude, vai estar todo mundo na mesma ação, vai agir o mesmo modo de pensar. Então, vai estar agindo um com o outro, de modo a ter misericórdia. E agir, a atitude, né, envolve ação. Então, é coisas assim, práticas, né, de você fazer. Então, você exercer a misericórdia, você andar em humildade. Se tiver todo mundo na mesma atitude, nenhum vai levantar a voz um contra o outro, nenhum vai espalhar fofoca um do outro, coisas que não caracterizam a igreja, né? Então, união, ter a mesma atitude, ter o mesmo pensamento, né? Gente, imagina, né? Mente, nem a gente tem o mesmo pensamento, a gente entra em conflito com a gente mesmo, né? Imagine ter o mesmo pensamento com outra pessoa que é tão diferente. Mas a Bíblia fala, tem o mesmo pensamento, para que não haja divisão, brigas, contendas, um só pensamento no mesmo amor. E esse mesmo pensamento, como que a gente pode ter, né? É realmente quando a gente recebe o coração de Deus e quando a gente vê na Bíblia, que a Bíblia revela o que Deus quer pra gente, a gente vê a Bíblia, se a gente anda conforme a Bíblia, todo mundo vai estar pensando os pensamentos de Deus, que é tudo aquilo que é valores, que a Bíblia nos fala para andar, para exercer, e como também, né, união. É exortar, você conversar com a pessoa e realmente trazer, ajudar ela no caminho, para ela estar conosco, mudar a direção, né? A pessoa está indo ao pecado, então você exorta aquela pessoa, corrige a pessoa, que você não, como falar, o amor, né? Pelo amor, você realmente fala a verdade para a pessoa, exorta. E aqui é amar. E o amor é o mandamento de Deus. Então, essas 4 coisas que muito, assim, profundas, são simples, né? Se a gente ler a Bíblia, tem o mesmo pensamento. Se a gente exorta, o outro não, o outro pelo menos foi avisado, né, do caminho. Agora aqui é a Cássia. Acho que é a Cássia, né? Cássia, você pode ler? Ou eu falo? Não lembro, é uma Cássia. Sim. Filipenses 2. 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. 2. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Seja a atitude de você a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a qual deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Romanos 12:10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Esse daqui fala muito, o tempo todo, humilhação, sabe? Humilhação, mas não é uma humilhação assim, como, eu sou menor, colocar para baixo, mas é você realmente considerar o outro até maior, né? Por isso que fala essa contraditória, né? Que é uma humildade. Jesus sendo maior, ele falou, não, eu vou, os pés dos discípulos, ele lavava os pés dos discípulos. É você olhar para outra pessoa e considerar ela superior, não cuidar só dos seus interesses. Totalmente diferente da sociedade de hoje, né? Que o povo busca a própria casa, os carros, tudo que não é errado, mas as pessoas elas estão tão focadas em si mesmas que ninguém está pensando na outra pessoa. E aqui não somente dos seus interesses, somente, mas também dos interesses dos outros. E aí tem muita coisa que fala, né? Se a gente cuida, e Jesus fala, melhor é dar do que receber, é porque ele sabe o que ele fala. Se a gente dá, eu estava até falando com a casa, né? Um exemplo que eu lembrei, eu sempre fico com o estômago ruim quando eu fico muito tempo em carro, ônibus,
E eu tava lá no ônibus e fiquei, nossa, acho que eu não ia chegar aquela viagem. Eu falei, meu Deus, tô vendo o ônibus e eu sentindo minha barriga embrulhada. Aí eu vi uma jovem lá meio que atrás no ônibus, né? Eu falei, ah, não vou lá porque eu já tô sentada assim, né? Aí eu vou sair, porque eu pensei no evangelizar. E, tipo, ninguém tinha sentado do meu lado, sabe? Que geralmente eu sento no ônibus, aí eu falo, não, vai vir uma pessoa assim, né? Aí vai sentar aqui. Aí eu falei, ah, mesmo que eu não veio ninguém. Aí eu fui até ela, foi esses dias. Foi até quando eu tava em São Paulo, eu tinha ido tava indo no Pastor da Vili. Ai, eu fui. Ah, nossa, foi tão bom, gente, que eu levantei. Eu comecei a conversar com ela. Até falei, né, da barriga embrulhada. Nem lembrei mais. Nem lembrei, sabe? Tá tão concentrada. É tipo um exemplo para falar também que a gente tá tanto nos nossos pensamentos, né, no nosso ser, que se a gente, tipo, fica só focado em nós, a gente continua com pensamentos ruins, a nossa própria vida, o nosso interesse, mas você vê, aí eu falei, ah, eu vou lá falar com aquela menina, e queria falar o evangelho, e eu totalmente esqueci, né, mas a melhor parte é que quando eu falei com ela, eu lembrei do versículo, né? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. E eu compartilhei o evangelho para ela, né? O pessoal da BU até ri aqui, porque eu levei um treinamento de evangelismo, que eles me marcaram. Tipo, a menina, Deus é bom. Deus é bom, mas o homem é mau. Então, aí ele, nossa, mas eu expliquei para ela isso, sabe? De como a gente vai estar diante de Deus depois da morte. E aí, conversando, e Deus, ele dá graça, né? A gente fala assim com temor, mas ao mesmo tempo que a gente fala com temor, traz como nós precisamos todos, mas fala mesmo, sabe? Do julgamento de Deus. E aí ela falou, nossa, se o único caminho é esse Cristo que morreu, e tipo, eu creio que ele morreu, se Deus ele deu, sabe, o Filho, eu creio. E aí a gente desceu do ônibus, eu falei o versículo para ela, a gente orou, foi esses dias, eu falei, e você já falou? Já confessou? E eu falei o versículo, confessar diante dos homens, Jesus te confessará diante do Pai, que ele falará, mesmo que ela, nossa, nasceu em pecado, mesmo de tudo que você fez, Jesus, ele lavou com o sangue dele, e se você o confessa aqui na terra, ele confessará diante do Pai. Não é o simples confessar, né? Mas ela creu de coração. A gente desceu do ônibus, aí ela estava no metrô também. Aí ela orou, eu orei, né, por ela e falei, Jesus, que ela reconhece e o Senhor, ele conhece, né, e escreve o nome no livro da vida. E orou e ela foi. Aí é um exemplo de que a gente, às vezes, está tão em nós, focados, e quando a gente vive pelo reino, vive pelo outro, pelo próximo, nos cura. E na prática, sabe? A gente vai vendo que melhor é dar do que receber. A gente tá com os irmãos, amar e fazer pelas outras pessoas, tanto que muita coisa que eu já fiz na minha vida, tipo, não foi porque saiu de mim, da minha cabeça, sabe? Saiu porque eu vi a necessidade do outro e aí eu pensei, nossa, eu vou fazer tal coisa para ajudar fulano. Ah, eu vou estudar isso para que possa resolver uma situação que vai ajudar aquelas pessoas. E tudo que eu fiz pelo outro, tipo, cresceu em mim, cresceu em cada um de nós. Até a gente vai vendo assim, do mais básico que a gente faz. Deus, ele nos molda, nos dá infinitamente mais, sabe? Aqui, dedique-se uns aos outros, ao amor fraternal, é você buscar a honra do outro. Então, tipo, isso que é maravilhoso, né? A gente se fazer servo. Realmente, a gente é servo um dos outros e esvazia a si mesmo. Por isso que a igreja pode ser um corpo e não entrar em conflito, mesmo sendo tão diferente. Porque se eu não buscar o meu direito, ah, eu tenho direito a isso, eu tenho direito a isso. Todo mundo quer ter direito, mas ninguém quer buscar os próprios deveres. Se a gente estiver tão somente preocupado nos nossos deveres e não no que o outro nos deve, tipo, a gente fica sem aquela carga, né? Nossa, coloca uma expectativa que o outro ele ia fazer isso para mim, o outro me chamaria pelo meu título, ou faria alguma coisa. E não, a gente espera, assim, né, na família da fé, que a gente seja amado, mas só que a gente não tem muito isso de colocar um próprio peso. Mexe com o ego, realmente, de ser notado. O Josué colocou, pode sim, viu, Josué? A gente vai até abrir os exemplos, porque essa é a última parte do amarelo, e a gente vai abrir para conversar. Agora é a Cássia, Walter. Ai, gente, eu sou ruim da. O Josué, né, que tá com a internet. Você consegue ler, Josué? Consigo, agora eu consigo.
Virei aqui. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Atos 12, versículos 5 a 12. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Levem os fardos pesados um dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Gálatas 6, 2. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Colossenses 3, 16. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Provavelmente está cortado. Eu não consigo ler o finalzinho por causa do celular. Agora sim, perfeito. Amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22.